Bom dia, irmãos e irmãs. Sou Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiep, em Salvador. Hoje é domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor, dia 17 de abril de 2022, Evangelho João 20, de 1 a 9. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto como as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. No domingo da Páscoa, refúgio o mistério da ressurreição do Senhor. E seu anúncio se encontra principalmente no texto evangélico, que neste dia é apresentado de modo jubiloso e solene pela Igreja. Radiantes porque Cristo ressuscitou, proclamamos hoje a nossa fé pascal com a mesma solenidade com a qual a primitiva Igreja dos primeiros séculos, que nascia no cenáculo de Jerusalém, também a proclamou e celebrou. O Evangelho da manhã da ressurreição é diligente e dinâmico. Nele todos correm. Corre Maria Madalena ao perceber que a pedra foi retirada do túmulo e se desloca até Simão Pedro e João para contar-lhes que o Senhor não se encontrava no sepulcro. Correm também Pedro e João em direção ao sepulcro e constatam o que Maria Madalena lhes havia dito. João, naturalmente, por ser mais jovem, corre mais depressa que Pedro e chega primeiro ao túmulo. Vê os indícios da ressurreição, isto é, as faixas de linho no chão, mas não entra. Certamente por respeito, espera a chegada do apóstolo Pedro. Quando Pedro chega, entra no túmulo e constata as faixas de linho deitadas por terra e o pano que havia estado sobre a cabeça de Jesus enrolado à parte. João, então, também entra, vê e acredita. Eles não haviam compreendido ainda as Escrituras, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Dessa maneira, pois, o presente Evangelho nos apresenta a pressa do amor, porque o amor é pressuroso e na sua impaciência tem necessidade de anunciar, de se comunicar. E toda essa pressa nos traz consigo uma extraordinária notícia. O Senhor ressuscitou, a morte deu lugar à vida e Deus deu razão àquele que, se entregando por nós, nos amou até o fim. Trata-se, irmãos, de uma notícia tão central e tão importante que a Igreja precisa a cada ano
de nada menos que 50 dias de festa, no período que vai da Páscoa a Pentecostes, para se dar conta de que o Senhor verdadeiramente ressuscitou e vivo permanece entre nós. No Evangelho de hoje encontramos um itinerário de fé que vai se processando por etapas. Primeiro se manifesta o carinho e o amor imenso que animam o coração de Maria Madalena em relação ao Mestre Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, ela sai à procura do seu Senhor. Ela não o vê, porque esperava encontrar um morto deitado e não um vivente, e se espanta diante do túmulo vazio. O Evangelho de hoje, no seu texto, conclui apontando a ignorância dos apóstolos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Mas além do que dizia a Escritura, o Senhor não lhes havia falado mais de uma vez abertamente sobre sua ressurreição? Por que então não tinham compreendido? Porque na própria manhã da ressurreição ainda encontramos discípulos abandonando a comunidade de Jerusalém e voltando a seus lugarejos tristes, abatidos e desiludidos com a morte do Senhor. E porque até hoje muitos de nós também não entendemos. Irmãos, os projetos de Deus são tão diferentes dos nossos que até os mais próximos a Ele, como Pedro e João, por vezes têm necessidade de ver para crer. Afinal, a alegria da Páscoa só amadurece num terreno onde se plantou um amor fiel e comprometido com o Senhor Jesus. Peçamos, pois, a Ele que a Páscoa de cada um de nós possa ser marcada pela extraordinária certeza e pela imensa pressa de comunicarmos a todos esta maravilhosa notícia. Cristo ressuscitou verdadeiramente e com Ele também nós ressuscitamos para a glória de Deus Pai. Amém. Feliz Páscoa a cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.